você e toda a sua família, ninguém vai se perder. Eu vejo que aqui tem muitos jovens, tem adolescentes, e vocês são os futuros pais, mães. E eu já profetizo na vida de vocês que a descendência de vocês serão abençoadas. A descendência de vocês fará diferença nessa terra, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, mas há uma geração ainda levantada pelo Senhor, e vocês serão pais, mães de pessoas que serão levantadas por Deus, porque ninguém irá se perder. Bom, eu queria, antes da gente entrar na palavra, apresentar aqui o meu livro. Eu trouxe esse material, é um livro que Deus colocou no meu coração, eu escrevi ele entre o tempo que Deus me deu esse livro e eu lancei, já passaram 2 anos. Deus me deu esse livro através de um sonho, e é Ei Larga Essa Dor, porque é como eu estava dizendo, esse é o meu ministério, que é falar das dores emocionais. Eu sou bacharel em psicanálise, eu trabalho nessa área de dores emocionais, e o Senhor, Ele me instruiu a escrever esse livro. Então, para quem desejar, no final do culto, ele vai estar vendo ali atrás, ele tem exercícios terapêuticos, ele é para abençoar a sua vida, ele tem a vertente cristã. Então, se você sente que precisa cuidar da sua parte emocional, essa daqui é uma opção que eu deixo para vocês. Meu livro, Ei Larga Essa Dor. Então, sem mais delongas, vamos lá para a palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios 22:6, que é o tema desse culto, né? Natália, ela me passou aqui o tema e eu falei para o Senhor, Pai, o que o Senhor quer que eu fale para a sua igreja nesse culto da família? E aí o Senhor, Ele colocou um tema no meu coração: coração formado no amor. Esse é o tema da mensagem de hoje: coração formado no amor. E o texto está lá, no texto que a Natália me deu como base do culto, Provérbios 22:6, que vai dizer assim, instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Em outras versões vai dizer, ensine o menino, a criança, no caminho em que se deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Bom, ensinar não é apenas passar conhecimento. Ensinar é formar o coração. Por isso, eu digo aqui que o tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é esse: um coração formado no amor. Porque tudo se inicia ainda numa infância. Instrui a criança, ensina a criança no caminho em que se deve andar, e quando crescer, não vai se desviar dele. Aí, por muitas vezes, quando a gente lê esse versículo, a gente até pensa, mas então, se eu ensinar o meu filho a palavra do Senhor, ele nunca vai se perder no caminho? Bom, não é esse o sentido desse texto. Isso não é uma promessa. Aí está dizendo que se você ensinar o teu filho, se você formar o coração do teu filho no amor, na palavra do Senhor, instruir o caminho da sabedoria, quando ele envelhecer, ainda que ele possa por um momento sair do caminho, ele vai voltar. Porque aquele que já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe. Está na palavra do Senhor. Então, quando você forma o coração do teu filho no conhecimento da palavra, apresentando Jesus para o teu filho, preste atenção em jovens também, porque, como eu disse, vocês serão pais e mães futuros. Quando você ensina o coração do teu filho, instruindo no amor, no conhecimento de Deus, o teu filho vai crescer. Vai chegar muitas coisas na vida dessa pessoa, assim como chegou na minha, na sua, porque a palavra do Senhor está escrita assim, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que isso quer dizer? Que no nosso decorrer de vida vão aparecer as aflições, vão aparecer as dores, vão aparecer as propostas. Por muitas vezes, pessoas elas vão sair do caminho, porque filho de crente não é crentinho. Filho de
mas ele já está recebendo a instrução. O coração dele está sendo formado, está sendo lapidado, para que quando crescer e chegue as dores, as aflições, as propostas erradas, ainda que por um momento ele se desvia, ele saiba sair desse caminho. Porque o único que é verdadeiramente um desviado e não tem mais solução para ele é o diabo. Só para ele, porque para todos os outros há uma oportunidade. Porque eu quero declarar algo para você que está aí de repente passando por um momento de dificuldade na sua casa, onde seu marido não está na presença do Senhor, a sua esposa, ou seu filho, a sua filha. Em Deus sempre haverá uma oportunidade, porque esse Deus é um Deus de novos começos, é um Deus de novas oportunidades. Mas eu caí, eu pequei, eu estou aqui dentro da igreja sentado nesse banco, mas eu cometi um pecado. Ei, Deus tem uma nova oportunidade para você nessa noite. Provérbios vai dizer que todo aquele que confessa a sua iniquidade e abandona, esse alcança a misericórdia. E a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. A misericórdia do Senhor está sobre a sua casa, a sua família. Não deixe que venha o inimigo falar na sua mente, dizendo que você é um caso perdido, dizendo que aquela pessoa da sua família é um caso perdido, que não tem mais nada a ser feito. Isso não é uma verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor, Ele já liberou para você uma palavra. Quando você ainda estava no ventre da sua mãe, Ele já te chamava pelo nome. Ele conhecia até o último dia da sua vida. Salmo 139 vai dizer que quando você ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe, o Senhor já sabia até o último dia da sua vida. Aleluia. Então você é mais do que vencedor. Algumas coisas vão acontecendo no decorrer da nossa vida para deformar, para desconstruir a nossa identidade. Mas quando o nosso coração, ainda quando criança, foi instruído no Senhor, os mandamentos do Senhor estão no nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Uma vez semeada, ela está aqui dentro. E no momento oportuno, ela vai germinar. E vai frutificar. E Deus é tão lindo, tão maravilhoso. Porque Ele colocou no meu coração duas pessoas. Para eu falar aqui sobre dois exemplos de pessoas que foram instruídas no amor, só que tiveram propósitos diferentes. Uma, o irmão já citou, Êxodo 2, Moisés. Ele ficou com Joquebede. É tão interessante a palavra do Senhor. Eu nem vou me aprofundar ali em Êxodo, porque Deus já usou o irmão para trazer essa parte. Mas é tão interessante porque quando Moisés ele precisa ser retirado do seio, do núcleo familiar ali dos hebreus, ele poderia ter perdido a identidade de hebreu dele, porque ele ia ser criado como um egípcio. E se você é criado num ambiente diferente do qual você nasceu, você vai se sentir pertencente àquele ambiente. Mas Deus precisava de Moisés, porque existia um plano sobre ele. Ele era o libertador, ele era o escolhido. Mas para que esse plano se concretizasse, era necessário retirá-lo dali. Era necessário colocar ele dentro do palácio egípcio. Mas Deus é tão intencional, irmãos, tão perfeitos. Ele não perde o controle de nada. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Deixa eu falar algo para você. Não existe atrasos e não existe erros nos planos e no calendário do Senhor. Está tudo debaixo do controle dele. Então ele retira Moisés do núcleo familiar, porque era necessário que ele estivesse dentro do palácio para que fosse feito o que fosse necessário fazer no tempo oportuno. Só que na
já explicou, ele é levado para ser criado por Joquebede. E por volta de até 5 anos de idade, dentro dos estudos, ele é criado por ela. Sabe o que isso quer dizer? Que até os 5 anos de idade, a personalidade, ela está sendo formada, o caráter está sendo formado, a pessoa está em desenvolvimento. Se nesses primeiros anos da vida de Moisés, ele fosse criado dentro do palácio, jamais ele iria cumprir a promessa, jamais ele iria cumprir o propósito. Era necessário que ele fosse retirado para não morrer, porque os planos do Senhor não morrem. Eu quero repetir para você que os planos do Senhor não morrem. Aleluia. Os planos do Senhor não morreram na sua vida. Os planos do Senhor não morreram na vida da sua família. Era necessário ele ser retirado dali para não morrer, mas era necessário que ele voltasse, para que os propósitos do Senhor não morressem. Então ele é criado por Joquebede para que a identidade dele fosse construída, porque no palácio a identidade egípcia iria desconstruir a verdadeira identidade dele, que era de um hebreu. E nós também somos construídos, a nossa identidade também é construída na nossa primeira infância. E quantos de nós recebemos palavras duras, recebemos acusações, passaram por traumas, por dores, por abandonos, por rejeições, e a identidade começou a ser desconstruída. A identidade começou a ser deformada. E aí muitos de nós deixamos de viver o que nós nascemos para viver, porque ainda na nossa infância fomos atacados. E nós somos frutos das nossas decisões e escolhas, mas Deus sempre vai dar uma oportunidade para que a gente volte para a rota. Porque Deus não quer que ninguém se perca dos planos e dos propósitos. E aí às vezes a gente passa por dores para lembrar dos nossos planos, para lembrar do único que pode nos socorrer, para lembrar que existe um Salvador, que existe um Deus que cuida da gente, que a gente precisa correr para Ele. Porque nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes de Deus. E aí Moisés, ele volta para Joquebede, ele é construído emocionalmente e espiritualmente, para que quando ele crescesse, ele pudesse exercer os planos do Senhor. E aí, se a gente for seguir ali em Êxodo 2, vocês vão ver que em um momento Deus se apresenta para ele. A sarça pega fogo, a sarça não se consome, e aí Moisés, ele já tinha fugido, ele já estava em Midian, já era estrangeiro em uma outra terra, hebreu, viveu como egípcio, fugiu para Midian, e lá Deus se revela para ele. E olha como Deus fala: sou eu, o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ei, eu te pergunto, se ele tivesse sido criado dentro do palácio, ele saberia quem eram esses? Ele saberia quem era o Deus dos pais dele? Ele ia associar a Deus lá egípcios. Ele saberia quem era Abraão, Isaac e Jacó? Jamais. Mas Joquebede, ela já tinha colocado dentro dele o ensinamento, já tinha construído a identidade dele, emocional e espiritual. Aleluia. Porque o que é de Deus não se perde pelo caminho. O que é de Deus não se perde pelo caminho. E aqui com Moisés, na história de Moisés, a gente aprende que quem cresce recebendo toda a orientação divina vai cumprir os propósitos. De Moisés, eu não estou falando de uma pessoa que se perdeu pelo caminho, mas de uma pessoa que a todo tempo estava sendo amparada, instruída para viver o propósito. Um homem consciente, um homem inteligente, um homem que entendeu o chamado.
E ele foi lá libertar o povo dele. Passou por coisas que muitos não iriam suportar. Ele teve medo, ele teve insegurança, mas ele cumpriu o propósito dele. Ele cumpriu aquilo para o qual ele foi chamado, porque a identidade dele estava construída. Vocês que são pais, vocês que ainda serão no futuro, construam o coração do filho de vocês no afeto, no amor, na instrução da palavra do Senhor, porque isso é construir raízes profundas. E quanto mais profunda é a sua raiz, mais pode vir uma tempestade, mais pode vir propostas, mais pode vir coisas que não são do Senhor para a sua vida. E você vai conseguir resistir, e você vai conseguir passar, e você vai ser mais do que vencedor, porque a instrução, o conhecimento, a graça de Deus está dentro dos teus filhos, está dentro de você. Ah, mas eu fui criada numa família que não eram cristãos, ou que não me ensinou nada sobre Deus, e agora eu não tenho raiz. Ei, não é sobre isso que eu estou falando. Aqui, nesse culto da família, a instrução instrui teu filho no caminho que se deve andar, que quando crescer ele não vai se desviar. Mas para você, que de repente passou por dores lá atrás, que não teve a sua raiz desenvolvida em Cristo ainda lá na sua infância, na sua adolescência, Deus, Ele hoje quer falar para você que existe um propósito na sua vida, que nada do que você viveu vai impedir de que os planos dele se cumpram na sua vida. Aleluia. Nada do que te aconteceu lá atrás, abusos sexuais, abusos psicológicos, abandonos ou rejeições de pai e de mãe, nada disso é a sua identidade. Você que um dia acreditou que aquilo não era para você, que você não era amado, que você não era valioso, precioso, hoje Deus está desconstruindo isso na sua mente, para que você entenda que a sua verdadeira identidade não é de egípcio, a sua verdadeira Aleluia. identidade de hebreu, é de filho amado de Deus, é de escolhido do Pai. Ei, você é escolhido do Pai. Você poderia estar em qualquer lugar, mas você escolheu estar aqui, adorando, louvando ao Senhor. Você escolheu estar aqui. Aleluia, Deus. E você escolheu estar aqui porque o amor de Deus está dentro do seu coração. Eu não sei se esse amor penetrou no teu coração, na raiz da família, e um louvor que você ouviu, uma vizinha que te convidou para ir na igreja. Mas o importante é que esse amor está dentro de você, principalmente jovens, que a proposta para essa geração está exorbitante nas trevas, mas vocês escolheram se santificar, vocês escolheram se separar, vocês escolheram servir ao Senhor, e a recompensa de vocês já está preparada. Jovens, não importa as propostas que chegarão até vocês, sejam mais fortes do que elas. Lembre-se do que os seus pais instruíram no seu coração. Lembre-se do que os seus pastores pregaram para vocês. Lembre-se que vocês são escolhidos e separados, porque eu quero falar aqui de uma outra pessoa que Deus falou ao meu coração sobre ter sido instruído. E essa pessoa está lá no livro de Lucas, no capítulo 15, mas não precisa abrir a Bíblia, porque é grande aqui a leitura, eu não vou ler, então vou fazer menção aqui. Mas depois de ler com calma, Lucas 15, versículo do 11 ao 24, você vai encontrar ali a história de um filho, chamado de um filho pródigo. Esse filho, ele sai da presença do pai. Esse filho, ele... Deixa eu contar só um pedacinho da história, porque tem muitos jovens aqui. Esse filho, ele pede a herança antes da hora. Nunca peça a sua herança antes da hora. Você é herdeiro. Você é herdeiro da graça de Deus. Você é herdeiro das coisas que o Senhor tem preparado para você, e por isso sim você tem que lutar, você tem que batalhar e tem que querer ser cheio. Mas das coisas materiais, não queira antes do tempo, porque a
bênção, ela se transforma em maldição quando você faz a coisa certa na hora errada. Existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, entenda que a coisa certa na hora errada se transforma na coisa errada. Ele era herdeiro, ele iria receber aquela herança, ele não precisava ter antecipado, mas ele pede ao pai que antecipe a herança dele, porque ele queria ir para o mundo, ele queria viver as coisas que estavam no coração dele. E aqui no decorrer dessa história, esse homem ele vai, gasta tudo que ele tinha com prostitutas, na farra, ele gasta tudo que ele tinha de todas as formas erradas. As propostas apareceram para ele, ele não teve sabedoria e ele usou todo o dinheiro dele com tudo o que não prestava. Mas a Bíblia vai dizer que passou uma grande fome naquele tempo ali. E ele pediu trabalho para cuidar dos porcos, para alimentar os porcos. Eu estou falando de um herdeiro, de um homem de família rica, uma família que vivia bem. E vocês vão entender que existia amor naquela família. E aquele coração ali tinha sido instruído no amor. E quando ele está alimentando os porcos e ele sentiu o desejo de comer da comida dos porcos, ele lembra da casa do pai dele. Ele lembra que nem mesmo os funcionários dos pais dele viviam daquela forma, mas que tinha abastança de pão em suas mesas. E vem uma palavra sobre a mente dele. Ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou falar para o meu pai isso, aquilo, aquilo outro. Depois você lê com calma aí. Eu vou falar para o meu pai que não deu certo e que eu preciso voltar, retornar. E ele retorna. E quando ele está retornando, o pai dele avista ele de longe. E o pai dele decide fazer uma grande festa, porque o filho retornou. E sabe por que esse filho retornou? Porque o coração dele tinha raiz no amor. Ele sabia o pai que ele iria encontrar. Porque se ele soubesse que o pai dele era um carrasco, era um homem que não perdoava, se ele soubesse que o pai dele jamais iria dar uma oportunidade para ele, ele iria comer a comida dos porcos, mas ele não retornaria. Então aqui eu falo de duas pessoas que Deus colocou no meu coração. Uma que não passou pelo que o filho pródigo passou. Ele não se desviou a momento nenhum. Mas ele precisou ser instruído no amor para viver um propósito. Para ser instruído no amor com letra maiúscula, que é o próprio Deus. Ele foi instruído nesse amor. E o filho pródigo, ele só retornou para casa porque ele sabia que lá na casa dele a raiz era o amor. Então, Provérbios 22:6 vai dizer: instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse homem estava andando perdido. Esse homem não tinha mais nenhuma perspectiva de vida. Mas ele se lembra do pai dele. Ele se lembra do que foi ensinado para ele. O ensino que nasce do amor permanece no coração, mesmo quando os pés se desviam do caminho. Esse homem ele se desviou do caminho, mas o amor que o pai tinha, o amor que o pai o instruiu ainda na sua infância, assim como o irmão dele, permaneceu no coração dele. E uma coisa que eu acho linda, que o pai dele vai dizer aqui: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Ei, só um homem misericordioso, só um homem que instruiu no amor, na graça, poderia dizer isso. E é assim que Jesus fala para você hoje. Você que se desviou, você que tem um filho lá que está desviado, Jesus está fazendo um apelo, um caminho de volta.
aquele que foi instruído no amor, aquele que foi instruído na palavra do Senhor, esse não se perde nos olhos de Deus. Você não vai se perder, a tua família não vai se perder, os teus filhos vão ser profetas nessa geração. Aleluia. Nas próximas gerações, eles serão benditos entre as nações. Aleluia. Nada irá se perder. Amém, Jesus. Por mais que você ache que não tem mais jeito, esse homem aqui na parábola do filho pródigo que Jesus está contando, esse pai é a própria manifestação de Jesus, é a própria manifestação de Jesus, porque a festa, quando alguém volta para casa, a festa, Deus se alegra quando alguém, por mais que tenha vivido errado, que tenha caminhado errado, se arrepende e volta. Porque o Evangelho, ele não é para super-heróis. O Evangelho é para os pecadores. O Evangelho é para os frágeis. O Evangelho é para mim e para você, que somos dependentes de Deus. Aleluia. Não há aqui super-homem ou super-mulher. Há pessoas dependentes do Senhor, e queira cada dia mais ser dependente do Senhor, porque ainda que algo sobrevenha sobre a sua vida ou sobre a sua casa, você vai ter raiz para enfrentar aquilo, você vai ter estrutura para suportar o tempo da adversidade. E se os seus olhos humanos, carnais e naturais verem um dos seus indo para caminhos errados, tenha sabedoria. Você jamais vai conseguir colher a bênção se você usa a boca para amaldiçoar. Jamais. Falhar um desviado mesmo. É um filho de não sei o quê. Não use a sua boca para amaldiçoar. Porque um ambiente amaldiçoado, ele não pode frutificar. A figueira não dava figo. Ela foi amaldiçoada. Não amaldiçoe. Use a sua boca para abençoar. Meu filho está desgarrado, mas ele vai voltar. Meu filho está só por um momento, num caminho distante, mas ele vai voltar. Pegue os seus joelhos, coloque no chão e ore. Ore pelaquela pessoa que está desgarrada, ore pelaquela pessoa que está momentaneamente desviada, porque, como eu disse aqui no início, em Deus, nós sempre teremos uma nova oportunidade. Eu já vi pessoas aqui da nossa geração que eram desacreditadas, pessoas que cometeram atrocidades, se meteram com tráfico, mataram, e hoje, em específico, essa pessoa é um exímio pregador, um pastor que tem cheiro de ovelha. Então não tem nada perdido para o Senhor, não. A gente vai trazer aqui, na própria Bíblia, na própria palavra do apóstolo Paulo, um homem que aos olhos humanos jamais ele poderia ser quem ele se transformou. E se você não sabe, tem 13 livros escritos na palavra do apóstolo Paulo. Uma referência de que uma rota ela pode ser recalculada. Não tem nada perdido. O GPS de Deus não erra caminho, não. Então, jamais use a sua boca para amaldiçoar quem você deseja que seja abençoado. Esse infeliz desse marido, não gosto de ficar falando essas palavras, não. Mas falam lá, o casal às vezes se fere com palavras. Não faz isso, irmão. Não faz isso, irmão. Usa a sua boca para abençoar o teu marido. Usa a tua boca para abençoar a tua esposa. Usa a tua boca para abençoar os teus filhos. E você está sendo referência na vida dos teus filhos. A todo momento eles estão fazendo leitura do pai e da mãe. Você quer ser admirado pelos teus filhos e empregar, incutir dentro deles o conhecimento do Senhor? Abre a porta do teu quarto, ajoelha e comece a orar.
E deixa o teu filho ver você orando. Deixa o teu filho ver você lendo a Bíblia. Porque você está sendo referência para ele. E o que você tem feito dentro da sua casa? Que tipo de programação você tem assistido? Que tipo de música você tem escutado? Qual tem sido o seu comportamento dentro de casa? O que você está vendo no TikTok? Teus filhos estão te vendo. E vocês, jovens, saibam discernir o que deve ser visto ou não. Porque tudo que a gente está vendo, ouvindo, nós estamos alimentando o nosso ser. E tudo aquilo que a gente foca, expande. Tudo aquilo que a gente foca, cresce. Você tem focado mais na palavra do Senhor ou nas distrações da vida? Isso é o que vai crescer dentro de você. Então saiba que o teu futuro você está construindo no hoje. E o que você está vivendo hoje foi construção do teu passado. Então tenha sabedoria para escolher certo, para que você vá bem, para que você possa viver a vida com a abundância que o Senhor te prometeu. Porque Ele vai dizer lá em João que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Ele veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Você tem vida e vida com abundância quando você caminha com Cristo. Com quem você tem caminhado? No seu oculto, no seu particular, no seu secreto. Com quem você tem caminhado? Você tem falado com o Senhor? Você tem fortalecido a sua raiz no Senhor? O seu futuro depende disso. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Porque toda a sua vida vai depender disso. Aleluia, Deus. Guardar o teu coração não é guardar esse músculo aqui, não. Não é só sobre isso. É guardar a tua alma. É guardar as tuas emoções. É guardar a tua mente. O que você consome vai mexer no teu emocional. Entenda uma coisa. Primeiro eu vou ver, aquilo vai se transformar num gatilho dentro de mim, vai acionar emoções dentro de mim, e depois aquilo vai virar comportamento. É por isso que o pecado ele começa pelos olhos, ele começa pelo que a gente escuta e deixa crescer ali dentro. Nenhuma prática de imoralidade ela começa do nada. Ela começa sorrateiramente. É lá sentadinho na sua cama com a luz apagada, assistindo um vídeo que não deveria estar sendo assistido. É tendo uma conversa lá no direct de Instagram ou no WhatsApp que não deveria estar sendo tida. É enviando fotos que não deveriam estar sendo enviadas. É ali que tudo começa a desandar. É ali que tudo começa a sair do propósito do Senhor. Mas Deus não vai te perder. Deus não vai te perder. Como eu disse, todo aquele que confessa a sua iniquidade, todo aquele que confessa o seu pecado, Senhor, pequei. Davi fazia isso. E ele foi chamado o quê? O homem segundo o coração do Senhor. Pai, pequei, mas não quero mais continuar pecando. Agora eu deixo diante de ti o meu pecado. E pronto, levanta a sua cabeça e segue diante. Porque Deus não te julga, Deus não te condena, Deus não quer te escravizar no teu erro, no teu passado, naquela culpa. Deus ele quer libertar a tua mente. Porque somente uma pessoa liberta e curada emocionalmente pode cumprir o propósito dele nessa terra. Porque como que pessoas feridas e adoecidas vão curar outras pessoas? Como que pessoas adoecidas emocionalmente, adoecidas na alma, fazendo coisas que não deveriam estar sendo feitas, vai ser referência para uma geração? Não tem como, com Deus não se brinca, com Deus é sim, sim, não, não. Então se coloque diante do Senhor com autoridade e graça, para que o Senhor possa te usar de forma que você nunca imaginou, porque olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviu, nem penetrou o coração humano aquilo que Deus tem preparado. Aleluia. Para aqueles que o amam. Glória a Deus. Ame ao Senhor do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. Lembre-se da instrução dos seus pais. Lembre-se de tudo que foi colocado dentro de você quando você decidiu andar com o Senhor. De tudo que você ouviu sobre o Senhor. E você vai entender que ainda que seus pezinhos queiram se desviar, você não vai se perder do Senhor.
O escolhido não tem escolha. Você não tem escolha. A tua escolha é viver Cristo. A tua escolha é viver para o Senhor. O mundo, esquece. Esquece o mundo. Porque o que Deus tem para você é eternidade. Glória a Deus. Um amor construído, um coração construído no amor. Ele recebe como recompensa a eternidade voltada. Porque o que vem de Deus, ele permanece, ele dura para sempre. Então que essa palavra fique na sua mente, no seu coração, que traga cura para o teu emocional, que traga esperança para a sua vida. Porque como diz lá em Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E trazer à memória algo que nos dá esperança é a cura, é a chave. É a cura, é a chave para muitas enfermidades emocionais. Lembre-se sempre disso. Quando você estiver abatido, quando você estiver desacreditado, quando você estiver achando que deu ruim, é o fim, não tem mais nada, faça como o profeta Jeremias, que naquele tempo estava tudo parecendo sem solução. Mas ele lembra, ele fala que ele quer trazer à memória aquilo que dá esperança a ele. Aleluia. Porque enquanto há esperança, você vai continuar firme, você vai continuar de pé, você vai continuar crendo, você vai continuar buscando. Então não deixe que a esperança ela se aparte do teu coração. E quando chegar aquela voz querendo te colocar em cima de uma cama depressivo, ansioso, lembre-se, o que Deus já fez por mim? Da onde Ele me tirou? Quem eu era? Como eu cheguei até aqui? Aonde era para eu estar se eu não tivesse sido alcançado pela graça do Senhor? Lembre-se, traz a tua memória e tu vai ver a sua vida sendo transformada. Você vai ver a sua vida sendo modificada. Aleluia. Então não deixe que vozes do engano venham paralisar a sua vida. Porque você tem raiz. E como diz Glória a Deus. só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz consegue passar, pelo que eu passei. E é isso. Se você tem raiz, não importa o que vem sobre você, você vai permanecer. Então lembre-se de Moisés, que foi instruído ali, e o propósito dele foi cumprido. Lembre-se do filho pródigo, que se desviou por um tempo, mas porque ele sabia do amor que tinha na casa do pai dele, porque o coração dele tinha sido instruído, tinha uma coisa no coração dele, ele não permaneceu perdido, ele voltou para a casa do pai dele. E ali, a Bíblia não vai contar ali o resto, é uma parábola, mas certamente, se a gente pudesse trazer isso para a vida real, ele jamais retornaria, porque ele sabe de onde ele saiu, ele sabe o caminho que ele fez. Então, às vezes Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida, para que a gente possa entender quem é o único que pode nos socorrer. Sempre vai ter um pai lá, esperando, para colocar vestes em você, para festejar com você e se alegrar, que aquilo que estava morto reviveu. Amém. Que aquilo que estava perdido foi encontrado. E tudo aquilo que foi perdido vai ser encontrado na sua vida. Sonhos que foram perdidos, Deus está fazendo você reencontrá-los hoje. Planos que foram engavetados, Deus está te devolvendo hoje. Aleluia. A esperança perdida naquela pessoa da família, Deus está fazendo uma sementinha germinar dentro do seu coração. Abençoe aquelas pessoas que você acha que estão perdidas ou que estão te dando trabalho demais. Nunca abra sua boca para amaldiçoar, porque você vai se alegrar. Vai ter festa na sua casa. Vai ter festa na sua casa. Porque o que estava perdido vai ser encontrado. E você jamais vai se perder no caminho do Senhor. Amém. Que a sua família seja abençoada. Que a sua família seja encontrada pelo Senhor. E todos os planos, sonhos e tudo aquilo que o seu coração perdeu e se entristeceu, creia que hoje Deus está te devolvendo com uma glória muito maior. Não deixe de sonhar, não deixe de acreditar. Sonhos não são só para jovens, sonhos também são para idosos. Não deixe de sonhar, de acreditar. Deus tem coisas lindas para fazer na vida de vocês e através da vida de vocês.
importa o que aconteceu lá naquele passado, não importa os sofrimentos que foram vividos, não tem nada perdido. Deus abençoe a vida de cada